Boa tarde. Dia 8 de fevereiro, nosso novo canal teórico, apresentada pela R1, doutora Mariana, gentilmente trouxe um caso muito interessante lá da unidade dela, para ter certeza. Eu pedi a ela para preparar um caso e a doutora Mariana gentilmente estudou e trouxe o caso para a gente aprender e discutir um pouco sobre a patologia que ela trouxe aqui. Desde já, como coordenador, agradeço a gentileza dela ter a colaboração com a gente. A palavra, doutora Mariana. Oi, gente. Trouxe um caso lá do meu posto. Não é nada muito complexo, é bem simples até, mas é um tema que está sempre com a gente. Vamos lá. É uma paciente feminina, 69 anos, diabética, tipo 2, dislipidêmica. Ela foi na consulta em agosto, final de agosto, com queixa de dor de cabeça, ganho ponderal, muita tonteira, uma dor no corpo todo, dor no corpo todo, assim, bem prejudicada, uma otalgia bilateral que acompanhava ela há anos, uma tristeza e reclamou muito também de que tinha muita fome, vontade o tempo todo de comer. Dormia bem, pelo que ela me falou, tinha uma alimentação adequada, mas não fazia nenhum exercício físico. Tomava simvastatina, um comprimido por dia de 20 miligramas. Ela tinha uma prescrição anterior de Grifage, mas não estava tomando há bastante tempo, porque achava que estava dando dor de cabeça e vertigem. A filha tinha hipotireoidismo e ela tinha uma história anterior de um nódulo tireoidiano, mas ela não soube especificar, nunca fez tratamento, acompanhamento, só falou que em algum momento da vida o médico falou que tinha um nódulo tireoidiano. A exame físico, a única alteração era mais a obesidade mesmo, tinha um IMC de 33,21. Aquela pessoa que você olha, você via que ela era mais triste, estava obesa, uma pele ressecada, pulmão normal, coração normal, abdômen normal, membros inferiores normais. Palpei cabeça e pescoço, não consegui sentir nenhum nódulo na tireoide. Desculpe te interromper, já interrompendo, eu não vi ali a frequência cardíaca. Frequência cardíaca eu não achei. Não tinha relato. Aí eu não inventei, não. Estou perguntando isso porque tem relação com o caso, né? Até que eu peguei esse prontuário, mas não tinha descrito. Desculpe a minha intromissão, mas é porque pelo caso eu achei que era importante. Depois você vai dizer por quê, né? Aí ela já trouxe o exame laboratorial para mim, que fez em agosto. Estava com a glicose 199, ureia e creatinina normais, hepatograma normal, colesterol total 201, triglicerídeos 210 e tinha um TSH de 13,5, T4 livre de 0,87. EAS só glicosura. É muito difícil vocês conseguirem hemoglobina glicada na rede? Falta. Às vezes, a gente sempre pede, mas assim, fica meses faltando lá o kit e aí eles não fazem. Mesma coisa, fica meses fazendo só o colesterol. Aí não vem LDL, HDL, VLDL, nada. Eles, às vezes, faltam e ficam um tempo sem vir. Eu acho que foi o caso. Aí, nesse primeiro momento, como ela falou que não queria voltar ao Grifage, comecei a glibenclamida, iniciei o Puran, de 25 microgramas em jejum, orientei direitinho. Você começou com a glibenclamida de 5 miligramas 2 vezes por dia? Comecei. Por quê? Por que você achou que tinha que fazer 2 por dia numa doença? Ela não estava fazendo o Grifage, ela era obesa. Você não achou que a dose foi um pouquinho generosa no início, não? Eu não achei, não. Não? Mas vou olhar. Não, eu também acho que 199 eu particularmente começaria com um comprimido só por dia. Mas ela não fazia o Grifage, seria só a glibenclamida mesmo. Da hipoglicemia, fico sempre com medo da hipoglicemia, entendeu? É igual você começou o Puran com 25, que é o que a gente tem que começar. Embora o TSH fosse muito alto, dá uma vontade louca de a gente já botar logo uma dose maior,
mas eu acho que a glibenclamida eu começaria com uma vez por dia e daí um tempinho fazia uma nova glicose, entendeu? Para você sentir, porque a hipoglicemia... A glibenclamida dá muito, né? Tá certo? Uhum. Então vamos lá. Aí eu encaminhei pro otorrino por causa da queixa da dor de ouvido. Pedi, por mais que eu não tenha palpado nenhum nódulo, pedi um ultrassom por desencargo e pedi para repetir o exame em 3 meses depois do início do uso das medicações. Mas aí vem uma questão. Você, como fez essa dose maior, eu te sugeriria você pelo menos fazer uma glicosezinha nela com 1 mês. Eu pedi. Eu pedi. É que eu só vi ali 3 meses, achei meio... Não, eu pedi para voltar para ir fazendo HGT, para poder a gente ter um mapa da glicose ali. Isso, e aí você também conversar com ela sim. sobre hipoglicemia. Não, eu conversei. Doutora, olha só, eu estou fazendo uma dose maior, a senhora tem que ficar atenta, se a senhora tiver sintomas assim, a senhora me procurar antes e tal, só para não... Sim. Porque às vezes a pessoa não faz nada, mas quando chega no médico, naquele mês, começa a fazer uma dietazinha, começa a comer menos, sei lá, dá um tilt na cabeça da pessoa, e aí a dose que você fez foi demais. Às vezes acontece com a hipertensão. O cara dá 1, 2 remédios, a pressão, mas quando você vai ver, o cara aparece lá depois hipotenso. Porque você, como médico, ficou meio nervoso com aquela pressão que você viu. O médico tem que, às vezes, ter um pouco de calma, porque às vezes a gente é um pouco meio enérgico às demais. vezes é no dia mesmo também, hoje, a pessoa... Será que o 199 foi em jejum mesmo que ela colheu? No dia tinha sido, mas... Mas dá uma paquerada assim daqui uns 15 dias para a gente não cair do cavalo. Tá. Não acho que ela vai fazer não. Mas... Aí ela voltou ontem na consulta para mim. Falou que estava outra pessoa, melhorou da vertigem, melhorou da dor no corpo, tirou aquela fome, aquela vontade de comer o tempo todo. A dor de ouvido também melhorou. E estava muito melhor, dormindo melhor, por mais que eu dormisse bem. Só que as medicações, o Puran ela estava tomando, ela começou a tomar. A glibenclamida, não sabia se estava tomando e tinha voltado a tomar o Glifage. Glifage que ela não queria, ela voltou a tomar. Glibenclamida achava que não estava tomando. É mais um motivo você baixar a glibenclamida dessa mulher. Não, aí depois porque ela é muito desorganizada para você entrar batendo nela e essa mulher fazer, entendeu? Um dia toma 2, outro dia toma 1, outro dia não toma. Quando ela foi em mim, pelo que eu entendi. O Puran, ela começou com 25 do jeito que eu passei, só que ela achou que a dose era pouca. E a filha dela também tomava mais alta, aí ela, por conta própria, aumentou para 50. E viu, 69 anos. Aí ela aumentou por conta própria e achou ótimo de 50, que melhorou de todos os sintomas. O Glifage, pelo que ela disse, ela estava tomando, Simvastatina estava tomando, a glibenclamida que ela não soube me dizer. E o ultrassom ainda não tinha saído. Quais são as complicações que você vai me dizer depois? Que poderia ter ocorrido para essa mulher quando ela fez esse aumento rápido desse Puran? Ela pode ter... Oi? Pode ter palpitação, sudorese, vertigem. Ela pode ter arritmia. Ela não é uma paciente o hormônio cardiovascular muito alto. O hormônio tiroidiano, numa paciente diabética mal conduzida, é um perigo. Pode falar. Tireotoxicose também. Entendeu? Então essa mulher, não é que o outro já toma 50. Ainda bem que é 50, se a filha tomar 100. Ela de 25 passava para 100. Olha que beleza. Exatamente. A gente costuma dar 25, 30 dias. Esperar 30 dias para depois aumentar, não é isso? A não ser que seja uma hipotiroideia, que eu já cheguei a ver 40 de TSH. Não era tão alta, então... Assim, e era depois... Tudo bem. Desculpe te interromper, mas é que a gente vai falando. Aí quando ela veio ontem, ela trouxe o exame que ela colheu em novembro. Só que eu não sabia direito quanto tempo ela tinha feito, e ela não soube me dizer quanto tempo ela tinha começado o remédio, se tinha 1 mês, 2 meses de remédio, quando que ela mudou a dose do Puran. Ela era muito confusa
nisso. Então, ficou difícil ler o exame muito bem. A glicose tinha baixado para 152. Hemoglobina glicada não veio de novo. Aquele exame que você mostrou era antes desse? Era antes, era em setembro. Esse agora é em julho. Esse aqui é o de novembro. Tá. Aquele era julho, antes da primeira consulta. Tá. Esse é de novembro, depois de eu mudar os remédios. O colesterol total diminuiu de 201 para 190. Triglicerídeo estava para 210, foi para 244. Aí veio HDL, LDL, VLDL. O TSH diminuiu para 7,02. Estava 13,5. T4 livre manteve ali, o primeiro é 0,87, esse agora é 0,83. Quer ver, duas coisas que chamam a atenção. A glicose deu uma melhoradinha. Mas a gente não sabe como é que ela está tratando. Ela não sabe se ela toma ou não hipoglicemiante, qual é a dose que ela toma. Eu botei só para... Essa glicose também ela não é desesperadora, que ninguém vai morrer com 152. Não. Mas mesmo assim, apertar ela em relação a essa glicose, a gente não está sabendo. Não é para tratar. Por isso que não... Entendeu? Oi? Mas a consulta agora mantinha o mesmo peso, não mudou peso, sim. Ela que referiu uma melhora. Pelo que ela falou, ela se alimentava bem. Fruta, legume, verdura, não comia besteira, daquele jeito. Mas não fazia nenhum tipo de exercício. Aumentou um pouquinho. Mas o triglicerídeo é comum aumentar nos hipotireoideiros. Doença hipotireoideia pode levar ao aumento de triglicerídeo. Então, um doente com triglicerídeo alto pode ser pela doença tireoidiana. A doença tireoidiana, ela dá muitas alterações metabólicas, entre uma delas hipertrigliceridemia. É isso que eu estou falando, Cristiano? Não é. Então vamos lá. Então, aí nessa consulta de agora, de ontem, não consegui fazer muito por ela, porque eu só reorganizei os remédios, tirei a glibenclamida e deixei só o glifage. Você foi nova, né? Ok. Eu não consegui entender. Tem dois remédios que eu tenho certo receio. Um é o hipoglicemiante oral em doente que não toma direito à sua medicação para fazer hipoglicemia. E o outro remédio é o anticoagulante, que eu também tenho medo. O que é medo? O cara tem que saber quais são as repercussões graves do hipoglicemiante, principalmente do anticoagulante. Tem que saber. E antigamente, existia um remédio antes de vocês, que eu sou mais velho que você, mas mais novo que o Moura, existia um remédio que chamava Marevan, muita pouca uso. É uma desgraça, porque o Marevan interferia até com alimentos verdes, lembra disso? E você tinha que fazer o INR, quase que mensalmente ou semanalmente, aí sobe o remédio baixo, o INR alto. Eu vi muita hemorragia cerebral decorrente do uso do Marevan, entendeu? Qual foi esses novos? Mas ainda tem pacientes lá nossos usando Marevan. Tem ainda, porque o Marevan é R$10 uma caixa. O xarelto custa 200. Torcer para não dar errado, porque não tem como fazer isso. Exatamente, mas o Marevan é um remédio danado, porque é um remédio que ele na verdade, você não pode comer alimentos verdes, couve, essas coisas, não pode, porque faz mesmo alteração. Também é um remédio que tem interação com várias drogas. Você não pode usar esse, não pode usar, não me lembro de cabeça quantos, mas então vai uma lista de remédios que interferem com a absorção do Marevan. Um que eu sei, que eu sou neurologista, são os anticonvulsivantes. Então o cara que é epilético tem que tomar cuidado, porque quando você usa o anticonvulsivante, ele pode fazer interação com o Marevan. Anticoagulante e remédios hipoglicemiantes são remédios perigosos. Tanto é que o doente diabético, quando interna, qual é a primeira coisa que você faz do doente que toma hipoglicemiante oral? Ele chegou ao hospital com uma pneumonia e toma hipoglicemiante oral. O que você faz? Passa para insulina. Você tira o hipoglicemiante oral e deixa ele dentro do hospital com NPH ou insulina conforme a protege.
Porque se você deixar tratando um doente dentro do hospital tomando hipoglicemiante, é um perigo. Então a primeira coisa que você faz é tirar o hipoglicemiante quando ele interna. Não é o teto, Stephanie? Hã? É isso. Mas aí eu te atrapalhei todo, fico falando demais. À vontade. Aguardando Eu o só tracão daquele. reorganizei os remédios, falei direitinho, desenhei, E não aguentou e tirou o hipoglicemiante. tirei a glibenclamida, mantive o glifage, cibastatina, o puran, mantive o de 50. Tá. E eu pedi para ela escolher um novo laboratório, que eu não consegui interpretar muito bem esse último, porque eu não sabia quanto tempo ela estava tomando, se estava tomando, não estava tomando remédio. A única coisa que eu acrescentaria, se você não pediu, eu pedi um eletrocardiograma dessa doente. Por quê? Ah, não pedi. Porque você está iniciando um tratamento para tireoide, eu queria dar uma olhada no coração dela. Bom, não sei o que ela não parece não clinicamente. era hipertensa, não tinha nenhuma queixa cardiológica, mas vale a pena. Eu acho que com eletro você daria para ver, né? Depois mostra a Cárie leva lá no marido dela, que é cardiologista, para dar uma olhada no eletro. Não, vai ver se ela tem alguma coisa. Então vai ter uma extracístole, ela tem uma arritmia, e você dando hormônio tireoide por 50, porque a filha toma, olha lá. Enfim. Não, fala. Então, a filha conseguiu me contar umas coisas que ela não contaria. Nessa agora ela foi sozinha. Até pedi para na próxima ela voltar com a filha. Aí não deu para confiar muito. Corroborando o que o Dr. Moura está falando, na Clínica Maio, todo doente que tem que usar anticoagulante, a primeira linha é uma interação com o doente para ele saber e da precaução e da dificuldade de tomar um anticoagulante. Se ele não tiver condição, igual essa doente não tem, você está proibido você usar o anticoagulante para ele. Porque o médico não pode fazer uma coisa grave, chama-se iatrogenia. Você não pode fabricar uma hemorragia cerebral num doente, entendeu? Que não tenha gabarito, desculpe, que ele não tenha responsabilidade com esse remédio. Então como é que você vai dar um anticoagulante quando é besteira, que não é besteira não. Então se ele não tem condição, número 1, é a primeira linha, não tenho condição de usar o anticoagulante, você não passa o anticoagulante esse doente. Mas ele tem fibrilação atrial, pode fazer uma embolia, que ele faça embolia, aí não é você. Não foi você que fez a embolia. Então, esses doentes, é o que o Moura está falando, os doentes têm que ter a concepção da gravidade e do remédio que tem que tomar. Entendeu? A gente também fazer como é que você vai passar uma glibenclamida para uma doente dessa? Ela vai virar na chave, não tomei, não sei se eu tomo, se eu não tomo, e aí? Quem passou foi a doutora Mariana. Exatamente. Vamos lá. Mas deu certo. Então, botei o caso só para a gente falar de hipotireoidismo. Primeiro tem que falar do eixo, né? Hipotálamo e hipófise tireoide. O hipotálamo é responsável por produzir o TRH, que vai estimular a hipófise a produzir TSH, que vai estimular a tireoide a produzir T3 e T4. O eixo ele é controlado por feedback negativo. Então, o aumento de T3 e T4 inibem tanto a hipófise como o hipotálamo a produzir esses hormônios. Aí, dessa forma, vai controlando. A tireoide é uma glândula endócrina localizada na parte anterior do pescoço. Ela é dividida, o centro dela é o istmo com os lóbulos, que ficam nas laterais. A unidade funcional dela é o folículo tireoidiano e é nele que é produzido as tireoglobulinas, né, o T3 e o T4. E para ter essa produção, eles precisam de iodo. O T4 ele é liberado muito mais, 20 vezes mais do que o T3. E o T4 livre, que é o responsável pela atividade biológica. A tireoide pesa até 25 gramas, é bem pequenininha. Isso, apareceu. Isso aqui deve ser do computador, era só uma imagem sobre o exame da tireoide. O exame físico é feito pela frente do paciente,
Você vai por aqui, porque tem gente que faz por trás. Eu já vi em alguns lugares, a gente aprendeu que está errado fazer por trás. É pela frente, pela palpação anterior mesmo. E a ultrassonografia. A ultrassonografia não é rotina. Ultrassom de tireoide não é rotina pedir igual mamografia, que você pede naquela faixa etária. A gente não pede, a gente só pede se tem alteração no exame físico, se você palpa alguma coisa diferente, se está aumentado, se achou algum nódulo. Se o paciente tem hipertireoidismo, que aí pode ter um nódulo produtor, né, de hormônios. Se você tem suspeita de neoplasia. E é basicamente isso. Você só vai pedir ultrassom se você tiver embasamento, se você tiver suspeita ou alteração no exame físico. Senão, não precisa pedir. Você vai acabar achando nódulos, achando nada e achando que é uma doença, né? Aí o hipotireoidismo é a condição na qual há menor produção de tireoglobulinas, né? O T3 e o T4. Ela pode ser primária, quando o defeito está na tireoide mesmo, ou pode ser central, quando o defeito está na hipófise ou no hipotálamo. É muito, muito mais comum ser primária. A defeito em hipotálamo até ali que é bem raro, assim. É super difícil de encontrar. Os fatores de risco para ter o hipo, né? Mulher, meia-idade, história familiar positiva, distúrbios autoimunes, aquela velha que a doença autoimune puxa outras, doença de Graves, tireoidite pós-parto, as síndromes de Turner e de Down, uma radioterapia de cabeça e pescoço, a deficiência de iodo, o uso de amiodarona e de lítio. Então, dessa paciente que eu falei, ela era uma mulher, já tinha passado a meia idade, né? Mas era mulher, história familiar tinha positiva e só. Aí aqui estão algumas causas de hipotireoidismo. 98% é tireoidite de Hashimoto mesmo, não. As outras são bem mais incomuns. Mas tem tireoidite subaguda, tireoidite pós-parto, tireoidite de Riedel, doença de Graves, doenças insultativas, radioterapia, que eu falei, né? Deficiência de iodo. A doença de Graves, a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, que ela é uma doença produtora de anti-TPO. E aí é muito mais comum. Antiperoxidase. Os sintomas do hipotireoidismo. Alguns, né? É aquele cansaço, a pessoa fica mais lenta num todo, né? É mais cansada, o intestino preso, ganha peso, mas não é esse ganho de peso que as pessoas acham que ficam obesas por conta da tireoide. Eu li que é mais ou menos em torno de 5, 6 quilos. Que a pessoa ganha, não é? Foi de 50 quilos foi para 100 quilos. Aí tem outras causas. Ganho de peso, tem alteração na voz, o colesterol, triglicerídeo, isso tudo aumenta. Lipídios, né? Em geral. Queda de cabelo, depressão, a pessoa fica muito sensível ao frio, pele ressecada, o rosto pode inchar, uma fraqueza muscular, dor e rigidez de músculos. Eu vi que tem uma Ai, gente, esqueci o nome. Hiperreflexia Agora eu não lembro, depois eu vou lembrar. Não, pode ter uma miopatia. Mas a fraqueza muscular, quando ele diz fraqueza muscular, do hipotireoideu, você pode ter uma fraqueza muscular proximal. O doente já está na cadeira, para ele levantar daqui, ele tem certa dificuldade, porque tem uma fraqueza aqui, de cintura. Não é essa fraqueza distal. Entendeu? A fraqueza dele é para levantar da cadeira. Então, a fraqueza, quando diz fraqueza muscular, é mais uma fraqueza proximal. Seria uma miopatia do doente hipotireoideu. Não. A frequência cardíaca fica um pouco abaixo. E tem problemas de memória, pode ter tensão convergente, irregularidade ciclomenstrual. Não adianta, eu vou ter que falar, né? Eu não aguento.
Quando você bota problemas de memória, você sempre em doente idoso, com sintomas de déficit cognitivo, cuidado para você não rotular o doente demenciado. É muito comum os doentes com hipotireoidismo fazer pseudodemência. Então o doente fica meio fatigado, meio esquecido, e aí você já bota um carimbo na testa do doente que ele tem Alzheimer. Cuidado. Então, dentro do screening, em doentes pseudodemenciados, ou que estejam esquecidos, idosos pelo menos, tem que sempre ficar atento em pedir o hormônio tiroidiano. Porque, às vezes, doentes com hipotireoidismo pode fazer uma coisa chamada pseudodemência. Então, a demência não é primária do cérebro. Quando você dá o hormônio para o doente, acabou a demência do doente. Então, tem que tomar cuidado com o hipotireoidismo idoso com uma coisa chamada, por isso que ela botou ali, perda de memória. Então, doentes com hipotireoidismo podem fazer déficits cognitivos ou perda de memória e podem simular uma demência. A outra doença que a gente tem que tomar muito cuidado com doentes com hipotireoidismo é depressão. Porque como o doente fica muito deprimido, muito fatigado, o saco pega o antidepressivo do doente. E aí, desculpe, então, repetindo, doentes deprimidos, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes por trás de uma depressão tem um doente hipotireoideu. E na nomenclatura atual, os livros dizem, nos artigos, que o doente muito deprimido e que não tenha hipotireoidismo, você pode até dar uma pitadinha de hormônio nesse doente, 25 miligramas de Puran no doente deprimido, ele tem um efeito meio euforizante. Então, ele não é só usado para hipotireoidismo, ele pode ser usado. O doutor já está dizendo que todo doente deprimido pode dar um... Não falei isso. Estou falando em doentes refratários antidepressivos. Você não está conseguindo melhorar a depressão daqueles doentes, você pode dar uma pitadinha de Puran ou Sintrol ou qualquer hormônio tireoidiano, 25 microgramas. Não se assanhe de aumentar o hormônio em doente deprimido que não seja hipotireoideu. Então você pode usar um doente que não é hipotireoideu, uma pitada de hormônio junto com o antidepressivo. Mas aí você dá por curto período ou... Você pode dar o tempo que você achar necessário. Se ele não tiver nenhuma contraindicação, ritmo cardíaco, e se ele não tiver uma arritmia. Se esse seu doente te procurar, que está deprimido, que não tem hormônio da tireoide, mas ele tem arritmia, eu preferia não usar o hormônio. Paciente geralmente é mais cansativo, né? Tudo dói, cabelo cai, unha não cresce, é mais... O doente hipotireoideu é um livro, né? Quer dizer, ele tem várias queixas, a perna também incha um pouco. É fora rechoncho. O doente fica com as pernas inchadas, entendeu? Então você tem que avaliar e ficar sempre atento. Agora, a maioria dos hipotireoideus que eu já vi na minha clínica tem frequência baixa. Você tem que botar a mão no pulso do doente. Se ele tiver uma frequência baixa, você tem que estar atento se ele não é um hipotireoideu. É isso? Por isso que eu te perguntei aquela hora da frequência. É o básico mesmo. Então, diagnóstico. O diagnóstico é feito através do TSH. O TSH, assim como o ultrassom, não é um exame de rotina. A gente não precisa pedir, junto que ureia, creatinina, glicose, não precisa pedir para todo mundo. É só quando você realmente suspeita. Você pediu o TSH. O TSH, quando o TSH vem alterado, aí sim pede o T4. No posto, né? Eu fico pensando se não é mais fácil pedir logo o TSH ou o T4, porque as coisas demoram. Eu, particularmente, acabo pedindo o TSH e T4 junto, porque demora 3 meses para eu ter um resultado de exame. Aí, se o TSH vem alterado, você pede o T4. TSH alto e T4 baixo, a gente pensa em hipotireoidismo primário, que é aquele da tireoide mesmo, né? Porque o tireoide não está produzindo o TSH, o T4 livre,
Então, tá baixinho, enquanto a hipófise está produzindo muito TSH para poder produzir mais T4. Quando o TSH está alto e o T4 livre está normal, a gente chama de hipotireoidismo subclínico, que é o caso lá da nossa paciente. Ela tinha um T4 livre normal, TSH estava 13,5, mas o T4 livre dela estava 0,87, estava normal. Então, no caso, seria a nossa paciente, hipotireoidismo subclínico. Quando a gente tem a clínica, é aquilo, pessoa com hipotireoidismo, só que o TSH dele tem baixo, T4 baixo, a gente pensa num hipotireoidismo superior, central. O anti-TPO que eu falei, ele é usado para diferenciar causas do hipotireoidismo. Se ele estiver alto, ele é um tireoidite de Hashimoto. É uma doença autoimune. Se estiver baixo, tem aquelas outras causas. E é bom sempre usar o valor de referência do laboratório, que tem laboratório que bota... A gente vê que TSH e T4, cada laboratório tem sua referência. O valor que você, em média, reconhece para tratar o teu hipotireoideu é valores de quanto? Porque geralmente o TSH é até 4 e pouco. 4,5. No posto é até 5,6. Mas a gente vê na literatura hoje que doente com 5, 6, eles preconizam você não usar. Uhum. O que vai bater muito é a clínica do doente. Então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes também tem doente com 5, 6, mas sem clínica nenhuma, e nego só aplicar o hormônio tireoidiano no doente, entendeu? Não tem necessidade. Então não é muito pelo índice do... Não sei se eu estou falando uma besteira, mas entendeu? Eu acho que a gente tem que também ver a clínica do paciente, não ficar segurando só no valor referência da coisa. Lógico que 13, como era o teu doente, ele tinha problema de fação. Mas às vezes tem uns com 5, eu já vi doente com 5,5. Aí você vê pela clínica. Aí você não tem que ficar preocupado com o valor ali, não é isso? Aí a gente começa o tratamento com a levotiroxina. Pessoas, faixa etária até 60 anos, sem nenhuma doença prévia. A gente começa com uma dose de 1,6 microgramas por quilo. Eu acho até uma dose alta para dar de cara, né? Eu aprendi que a gente vai aumentando gradativamente. A levotiroxina por ano, né? É usado 30 minutos antes do café da manhã em jejum, ou então 2 horas após a refeição. Ela não pode ser feita junto com a alimentação. Muda completamente a absorção, né? Completamente. Se é um idoso acima de 60 anos, com doença cardíaca isquêmica, insuficiência cardíaca, a gente inicia com um pouquinho. Inicia com 12,5 até 25. Isso que eu te falei sobre aquele eletrocardiograma. Vou pedir, prometo. E a gente solicita novo exame de 6 a 8 semanas depois do início da medicação ou qualquer troca da medicação. Eu pedi outra agora para paciente por isso, porque eu não sei quanto tempo ela usou. Não sei se ela usou 4 semanas, 5 semanas, 8 semanas, não sei. E a gente vai aumentando ou diminuindo a dose gradativamente de acordo com o TSH ou com sintomas. Quando eu estava no ambulatório de endócrino, ele me mostrou, eu vi muito hipotireoidismo. Ele mostrou vários pacientes que faziam o Puran, só que eles não regularizavam o TSH, porque não aguentava tomar mais Puran. Começava a dar efeito colateral, dava palpitação, dava arritmia, começava a ter sudorese. Então, esses pacientes não mantinham um TSH no nível normal, porque não aguentavam mais medicação. Aí o endócrino falou isso, se o paciente não aguenta, se ele tem comorbidade. Não é nem comorbidade. Se ele tem efeito colateral da medicação, você mantém até a dose que ele consegue. Você não vai ficar engessado ali e deixar o TSH abaixo de 4. Normalizando, controle anual. Você vai pedir um TSH por ano. E é bom evitar trocar a marca.
trocar Levote por Ampul, não. Fica naquela marca do início ao fim. Isso é uma coisa importante que você botou ali, ó. Quando normalizar, fazer um TSH anual. Você vê doutor aí de 3 em 3 meses, o cara já está certinho, ele vai para escreve de novo, TSH. Ficar fazendo TSH de 3 em 3 meses, para quê? E outra coisa, se você já classificou ele como um hipotireoideu primário, por que tem que pedir T4 livre, T3, T4? Anti-TPO, tá vendo? Anti-TPO. Ou você pede só o TSH, porque o TSH vai ser o marcador, o balizador do seu tratamento. E aí o cara pede só o TSH. Eu acho que até anual é um exagero. Eu pediria pelo menos de 6 em 6 meses um TSH do doente, para a gente saber como é que está a função tiroidiana do doente. Entendeu? O omeprazol. Muita gente toma omeprazol, né? O omeprazol, teoricamente, tem que ser em jejum, de manhã, quando for lugar também. Só que quem manda é a levotiroxina. Ela que vai tomar de manhã em jejum, meia hora de café, e o omeprazol a gente joga antes do almoço. É um tal de doente para acordar às 6 horas, tomar o omeprazol, depois 6h30, toma 7 horas, toma café. Tem um monte. Se os níveis de TSH continuarem altos, a gente tem que pensar sempre na má adesão ao tratamento. Se o paciente está tomando junto com comida, se está tomando no horário errado. Na interação medicamentosa, eu vi que tem muitas interações. Eu até escrevi, mas assim... Sulfato ferroso interage muito, carbonato de cálcio também interage muito. Pensar também que a dose está baixa, né? Você vai aumentando. Mas isso aqui eu acho que é mais importante perguntar antes do que a dose baixa. E também na síndrome de má absorção. Não. Agora eu botei só uma figurinha do hipotireoidismo subclínico. O subclínico é aquele que o TSH está alto, mas o T4 livre está normal. Pô, ruim, né? Quando o TSH dessa pessoa está acima de 10, a gente trata, que é a paciente que estava 13. Quando ela está entre 4,5 e 10, né? Aí a gente vai ver. Se a pessoa tem risco cardiovascular elevado, tem doença cardiovascular, aí a gente trata. Se a pessoa tem sintoma, aí a gente trata também. Faz o teste, né? Teste com a medicação. Se melhora dos sintomas, mantém a medicação. Se você deu o remédio e não melhora dos sintomas, aí você suspende porque não tem porquê. Outra coisa. Paciente com hipo subclínico que tem anti-TPO positivo, também é melhor considerar tratar. E é isso. E acompanhamento sempre tem que ser feito. Mesmo com subclínico. Acontece muito de um hipotireoidismo primário ser primeiro um subclínico, né? Vai voando. Aqui? Se não tem nada disso, não tem sintoma, não tem anti-TPO positivo, não tem doença prévia, só acompanhamento da função tireoidiana. Não precisa tratar. Você vê que está no nível alto de TSH. Foi. Hein? Quê? Estava no nível alto de TSH e você resolveu não tratar. Por quê? Porque clinicamente não tinha nada. Então você não tem que ficar preocupado muitas vezes com as cifras que vem no laboratório. Né? Quer dizer, pô, vem um 8. Uma 8, porra, não tem nada, para que você vai dar um remédio? Ali é 10, né? E você tem que tomar cuidado, porque o remédio realmente é um remédio que tem efeitos colaterais. E o mais grave é a arritmia, né, cara? A gestante. A gestante, o valor de corte, se não me engano, é 2,5. Depende do trimestre que tá, né? Mas a gestante sempre trata. Sempre trata o hipotireoidismo, mesmo subclínico. A gestante sempre vai tratar e teve o bebê, depois é só suspender. Não precisa desmamar ou ficar dosando, assim, para poder tirar a medicação. Teve bebê, pode suspender o TSH e depois é a avaliação normal. Vamos tá grávida. Aprendi isso também. Vamos ver.